Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD. Sim, senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Iremos fazer um resumo da lição dos adultos, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, na lição de número 5, que tem por título A Missão da Igreja de Cristo. Então, quero convidar você para ficar conosco até o final, porque nós iremos trazer uma retrospectiva do que nós estudamos no final do ano passado, em descobrir, biblicamente falando, quais são as 4 fases do propósito ou da ação da igreja, que é a agência evangelizadora, o sal e luz da terra, neste mundo que está perdido, mas que o Senhor ama e por isso morreu por ele na cruz do Calvário. Você está no canal EBD, sim senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Nós seguiremos fazendo a exegese da leitura bíblica em classe, depois faremos uma rápida análise nos tópicos propostos pelo comentarista da lição, mas de cara eu já quero indicar um vídeo do nosso canal principal, o canal Bíblia de Fato, que é o vídeo Paulo, plantador de igreja. Então, uma vez por outra, estou aqui sugerindo subsídios do nosso canal principal, pois já temos mais de 800 vídeos. Então, já temos uma gama de vídeos que servem como pesquisa para elaborar os nossos esboços e estudos. Então, se você ainda não conhece o nosso canal Bíblia de Fato, então vai lá, se inscreve. Temos também uma playlist especial com pregações e também com um curso básico para pregadores. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 textos, que é Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20, e Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Versículo 14 do capítulo 16 de Marcos: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. O contexto é: Jesus ressuscitado apareceu a algumas pessoas que foram dizer a novidade para os apóstolos, mas ninguém creu no que havia acontecido. Então, a primeira pergunta que nós precisamos, acredito que seja importante, levar para a nossa classe é: quem viu Jesus ressuscitado? Quem foram as primeiras pessoas a avistarem Jesus ressurreto? Nós podemos analisar, primeiramente, um texto bem interessante, que é o texto de Lucas, capítulo 24, dos versículos 17 ao 26. Esse texto mostra 2 que iam de caminhos de volta para Emaús, desanimados. Alguns dizem que um era Cleopas e o outro seu companheiro. E o texto diz: E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? Quem disse isso foi Jesus, que apareceu a eles como um estrangeiro em uma outra forma física. Segundo o próprio texto de Marcos 16, se não me engano, o verso 12, mostra que Jesus apareceu em uma outra forma a 2 que iam de caminhos para o campo, que faz referência a esse texto. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ou seja, todos os peregrinos, todas as pessoas que estavam em Jerusalém sabem o que aconteceu. E ele lhes perguntou quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, agora a opinião deles, esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres a viu,
porém não o viram. Aí Jesus responde: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Nesse contexto, eles estavam, segundo Marcos 16, tristes, trancados, chorando, perturbados e também com medo dos oficiais e dos líderes do povo. Provavelmente seriam também perseguidos e mortos. Mas Jesus Cristo se levanta com alguns propósitos, que é reunir todos eles para dar iluminação e entendimento das Escrituras, do porquê aconteceu isso, que não deveria ter pego eles de surpresa, mas eles não tinham entendimento espiritual da obra de Cristo naquele momento. Tanto é que os evangelhos dizem que Jesus disse que iria ser morto, mas que iria ressuscitar. E Pedro disse: mas o que é ressuscitar? Ou seja, eles não tinham entendimento. Eles esperavam que esse Cristo implantasse naquele mesmo momento o seu reino com aparência física, algo que acontecerá no milênio. Mas ele primeiro veio para anunciar o ano aceitável do Senhor e depois é que virá os juízos e o estabelecimento do seu reino milenar. Então Jesus está renovando a fé, a esperança e a comunhão daqueles que estavam espalhados. Esse é o contexto. Paulo também, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele mostra que Jesus foi ressuscitado e apareceu a várias pessoas. Apareceu a Pedro, apareceu a Tiago e também, por último, ele diz: me apareceu também a mim como a um abortivo. Aparecer a Paulo como a um abortivo significa que apareceu a ele como que fora de tempo. Por isso eu quero trazer a indagação. Paulo viu Jesus Cristo? Será que realmente Paulo viu Jesus? Se ele está dizendo em 1 Coríntios 15 que, por último, me apareceu também a mim, então, possivelmente ele viu Jesus. Por isso que eu quero sugerir para você do canal Bíblia de Fato o vídeo Paulo viu Jesus Cristo? Então acessa aí, digita Paulo viu Jesus Cristo, canal Bíblia de Fato ou Bíblia de Fato, você terá esse vídeo aí como subsídio importantíssimo para essa lição desta semana. Nesse contexto, quando Jesus diz a eles as últimas instruções antes de subir ao Pai, a mais conhecida e famosa desta, porque é a grande comissão, é Jesus Cristo arregimentando o seu exército para a pregação, ele diz no versículo 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nesse texto, ele cita a palavra pregar. Querix é o pregador. Querigma é a mensagem. Palavras originais e são muitas para tratar sobre a pregação do evangelho. Mas apenas num contexto bíblico da nossa língua, do português mesmo, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja que interessante. Se você retirar a parte batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai ficar, portanto, ide, ensine a todas as nações a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Então, qual é a ordem de Jesus Cristo dentro da grande comissão? Vocês vão fazer discípulos, levantar alunos e pessoas dispostas a aprender a minha doutrina e guardar essa doutrina. E essas pessoas farão parte dessa assembleia, dessa igreja, daqueles que são chamados para estar no corpo do Senhor e fazendo parte deste através do ritual que é chamado de o batismo nas águas. Por isso que ele traz a fórmula batismal em Mateus 28, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no final ele diz que está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse estar convosco todos os dias é a presença de Jesus através do Espírito Santo, dando dons, porque o mesmo texto, no versículo 17, diz: esses sinais seguirão aos que crerem. O Espírito Santo veio para estar com a igreja, que ajuda no ministério, e também para manifestar os sinais que mostram que a presença de Jesus Cristo estão com os apóstolos. Mas no versículo 16, ele diz algo curioso. Você precisa, professor de escola bíblica dominical, na sua classe, elucidar essa questão. Porque no versículo 16 ele diz: quem crê e for batizado
será salvo. Então ele está colocando aqui o batismo nas águas como uma prerrogativa para a salvação? Sim ou não? Em Mateus 28, 19, ele diz: ensina as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos 16 e 16, ele diz: quem crê e for batizado será salvo, ponto e vírgula, mas quem não crê será condenado. Ele já começa a elucidar essa questão dentro do próprio versículo. Porque se a primeira parte ele diz crer e batizar para ser salvo, na segunda parte, para não ser salvo, ou seja, para ser condenado, ele só coloca não crer. Então, o batismo não é um pré-requisito para a salvação, mas o batismo é um símbolo externo e público desta comunidade que aquela tal pessoa que de verdade, na alma e no espírito, se arrependeu, ela está confessando diante de todos, pois o próprio Cristo diz que aquele que confessar ele diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Então há uma necessidade, sim, daqueles que são servos de Cristo, de glorificar Cristo em sua vida, de dizer, eu sou de Jesus, e todos saibam que eu sou de Cristo a partir de agora. Porém, o batismo não pode ser causa de salvação, e sim crer na obra de Cristo Jesus. E para isso, nós queremos sugerir mais um vídeo do canal Bíblia de Fato, que é o vídeo A Ceia, o Batismo e a Salvação. Neste vídeo, nós nos baseamos na própria declaração de fé das Assembleias de Deus, que traz o ensino de forma correta sobre a ceia, o batismo e a questão da salvação. Que esses dois elementos, esses dois rituais, não são causa de salvação, mas são duas ordenanças importantíssimas para todo crente sadio e saudável e que busca andar na presença de Deus, porque eles testificam de coisas que foram realizadas por Cristo em nós e que serão também como a sua volta, que nós anunciamos também na ceia. Mas, biblicamente falando, como nós adquirimos essa salvação ou também perdemos essa salvação? Existem referências importantíssimas que eu irei passar para você agora, que são a de João 3,18, João 12,48, Atos 2,38, Atos 16,30 ao 33, Romanos 10, versículo 9. E todo o fundamento e a base disso é confessar Jesus diante dos homens ou negar Jesus diante dos homens e crer com o coração verdadeiro. Com a boca se faz confissão, ou seja, publicamente diz que é de Cristo. Não há nenhum outro elemento que possa acrescentar ou completar a salvação, senão aquele que acontece no milagre da conversão, que é a morada do Espírito Santo como selo na nossa vida, como templo do Espírito Santo que nós somos. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo por isso. Depois, no versículo 17, o Senhor Jesus Cristo diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Já no versículo de número 20, mais uma vez ele cita os sinais e diz que o Senhor confirmou a palavra com os sinais que se seguiram. Então, qual o objetivo dos sinais? O objetivo dos sinais é trazer confirmação, poder e graça no objetivo daqueles que foram chamados para esta grande comissão e agência que evangeliza, que é a pregação do evangelho. Pregar e ensinar. Pregar para trazer, ensinar para estabelecer, fortificar e fazer crescer. E esse é o papel básico da igreja, mas que nós iremos desenrolar ele nessa lição em 4 fases. A igreja tem basicamente 4 funções nesta terra. Versículo 19 diz que o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Outros textos da Bíblia Sagrada mostram Jesus Cristo dando a última instrução e subindo e sentando ao lado do Pai, como em Atos capítulo 1, versículo de número 2. Estevão também vê Jesus à direita de Deus no capítulo 7, no versículo 55, e também em Lucas 24, 51, mais uma vez é citado isso, que ele foi recebido no céu. A obra da salvação se conclui para a abertura da obra da igreja,
quando Jesus senta à direita do Pai Todo-Poderoso e depois envia o Espírito de Deus 10 dias depois para inaugurar a igreja, que foi estabelecida pelas 5 fases que nós já falamos várias vezes aqui em vídeos anteriores sobre a igreja, que é a vinda do Senhor Jesus e a pregação do reino, depois a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, que é a subida, e a inauguração da igreja ou a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, tendo a primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. Depois o versículo 20 diz que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. É claro que aqui ele resume, porque aqui estamos no contexto em que Jesus está subindo aos céus, e depois diz que eles partiram para pregar, mas não foi bem assim. Né? Aqui ele resume a vida dos apóstolos. Mas eles partiram para esperar no cenáculo, na casa de João Marcos, em Jerusalém, e 10 dias depois, depois que várias pessoas desistiram, porque eram mais ou menos 500 irmãos que viram o Senhor, mas na hora da descida do Espírito eram 120 discípulos e apóstolos que esperavam o Senhor, mostrando assim que a casa de João Marcos era uma casa de pessoas que tinham posse, porque ele também é da família de Barnabé, e também não era um cenáculo tão pequeno. Então tinha bastante gente e muitas almas. Milhares de almas se converteram naquele grande dia. Esses sinais, eles perduraram e continuaram na vida dos apóstolos, como Atos 5,12 confirma isso, na vida de Paulo, que diz que ele não foi com sublimidade de palavras humanas, mas com espírito e com poder, em 1 Coríntios 2, 4 e 5, e Hebreus 2, 4 também confirma que esses sinais estavam presentes na vida daqueles que anunciavam a obra da salvação. A exegese da segunda parte da leitura bíblica, Atos 2, 42 a 47, é um texto bem simples de explicar porque mostra a vivência dos irmãos em Cristo, a igreja atuando em Jerusalém nesse início, após a descida do Espírito Santo. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ou seja, aquilo que Jesus mandou eles fazerem discípulos, o texto está dizendo que esses discípulos estavam perseverando naquilo que os apóstolos haviam ensinado. E eles estavam sempre em comunhão uns com os outros, eles perseveravam nisso, nas orações e no partir do pão. Então eles procuravam e identificavam a necessidade uns dos outros e supriam essas necessidades. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os sinais estavam sendo manifestados na igreja do Senhor. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Esses textos não são prescritivos, são descritivos do que acontecia com a igreja. Eles estavam com a esperança correta de que Jesus Cristo voltaria de forma iminente para buscar, porque essa é a mensagem, que da mesma maneira que ele foi, ele voltará para buscar os seus. Porém, eles venderam tudo que eles possuíam e viviam em comunidade e, no linguajar popular, torraram o dinheiro, comeram tudo e acabou tudo. Por isso que, posteriormente, Paulo, como um líder da igreja da Ásia, como doutor e instruidor dos gentios, ele levanta uma grande oferta para levar para as igrejas que estão com mais necessidade, dentre elas a própria igreja de Jerusalém, cujos irmãos estavam sofrendo muitas privações materiais. Porém, o próprio texto sagrado do Antigo Testamento, Isaías 58, 7, mostra que Deus quer que Israel reparta com o faminto, com aquele que tem necessidade. E não apenas peça algo a Deus ou faça uma campanha para adquirir uma bênção, mas que reparta o que tem. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 6, 30 e 31, ele diz: dá a qualquer que te pedir, e o que te pedir emprestado não negues, não lhe tornes a pedir. Tudo que passa disso, que é um exagero, também é bíblico não cometermos esse exagero. Até na questão de emprestarmos, pois Provérbios diz que se você não consegue cobrir aquilo que você emprestou, então você não deve emprestar. Você empresta prevendo um certo prejuízo para que você não quebre por ter dado tudo aquilo que você tinha. Então a Bíblia, ela tem a moderação. E o Novo Testamento, ele nos ensina que nós tenhamos o espírito de moderação. Em tudo que nós viemos a fazer, ser moderados, mas que tudo seja feito para a glória de Deus.
E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a igreja pujante, embrionária, que inicia com grande alegria e amor, mas também necessitando de mais ensinamentos, porque se vê nas epístolas de Paulo que as igrejas faltava-lhe muita instrução. E Deus usa esse grande missionário e homem de Deus que é Paulo para explicar à igreja basicamente o que é a igreja. E a transição das leis cerimoniais judaicas para o viver a nova vida no espírito de vida em Jesus Cristo. Saindo da exegese da leitura bíblica, entramos no primeiro tópico. E, para resumirmos toda a lição, a missão da igreja aqui no mundo ela passa por 4 fases, seguindo a ordem da lição. A igreja é aquela que evangeliza, ou seja, prega para fazer discípulo. A igreja é aquela que adora, ou seja, ela glorifica ao Senhor com as suas ações, não apenas com música, mas com seu viver para a glória de Deus. A igreja é aquela que edifica, além de trazer pela pregação a alma, ela faz o aumento espiritual e a maturidade do povo de Deus e o crescimento para que o povo de Deus esteja bem ajustado e glorifique ao Senhor em suas ações. E a igreja também manifesta, a quarta e última, a socialização, também trazendo a ajuda social para todos que necessitam, o próximo, e não apenas os de dentro da casa, de dentro da igreja, mas estender a mão para todos que necessitam. A igreja, ela tem essa obrigação. Jesus olha para os seus apóstolos em um local deserto, todo mundo necessitando de comida, e Jesus, treinando eles, olha para eles e diz: dá-lhes voz de comer. Então eles tinham essa necessidade. O povo vinha, e não era apenas para pregar, mas também para suprir as necessidades físicas e materiais do povo. Essas 4 fases, pregar, adorar, edificar e a obra social, essa é a missão da igreja no mundo. Se faltar qualquer uma dessas, a igreja não está cumprindo a sua missão. Resumindo o primeiro tópico, o comentarista, ele diz simplesmente que a proclamação das boas novas é a função da igreja. Aprove Deus, através da pregação ou da loucura da pregação, diz Paulo, salvar as pessoas. Então a igreja recebeu o queriço, recebeu o querigma, uma mensagem da parte de Deus. E qual é a mensagem da parte de Deus? Em resumo, no Antigo Testamento, está em Isaías 40 e versículo 9, quando Isaías diz: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas, e dizes às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Qual é a mensagem da igreja? E também que deveria ser sempre de Israel: anunciar Deus. Então a igreja proclama o que? O evangelho. O evangelho é uma boa notícia de vitória no final de uma grande batalha, de uma grande guerra. E a notícia de vitória qual é? É Jesus Cristo. Os anjos que vieram do céu no momento do nascimento de Cristo avisaram aos pastores: Eis que vos trago boas novas, ou boas notícias. Nasceu hoje em Belém Jesus Cristo. E esses anjos, eles cantam, essa miríade de anjos cantam: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus Cristo fala sobre a pregação aos humildes. Os anjos falam dos homens de boa vontade. Então, estamos falando de pessoas que estão submissas e que escolhem se submeter a essa mensagem, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a pregação é o carro-chefe da igreja, em que a igreja lança sua rede ou seu anzol para salvar. Por isso que nós, os pregadores do evangelho, a igreja do Senhor, precisamos nos preparar para a pregação do evangelho. Não é sair e falar. Precisamos nos preparar. Por isso, eu quero sugerir um vídeo, que foi uma transmissão ao vivo de uma aula recente, há 2 dias atrás, que é homilética e introdução, ou seja, tudo que diz respeito
a introdução da homilética, o conceito de homilética, prédica, retórica, tudo relacionado à pregação e conselhos práticos de como pregar, de como se comportar no púlpito, em relação a como sentar, as roupas, como usar o microfone, tudo vai estar neste vídeo aí, que ficou bem interessante. Então entra lá no nosso canal principal, Bíblia de Fato, e consome esse material também. Então a boa notícia é que Jesus Cristo veio. E essa pregação, o objeto dela, que é Cristo, essa pregação tem que gerar discípulos. O que é um discípulo? Aquele que está sempre pronto a aprender e depois de ser instruído, tem a inclinação de passar para frente essa mensagem. Então o discípulo é um aluno. Os apóstolos foram discípulos de Cristo e agora os da igreja primitiva são discípulos de Cristo, mas submissos à mensagem dos apóstolos. Por isso que nós seguimos a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Os do antigo falavam dele quando viesse e os do novo falam do que ele fez quando veio e também da promessa que ele virá. Então nós seguimos a doutrina dos profetas, Antigo Testamento, e dos apóstolos, Novo Testamento, para sabermos tudo o que pudermos acerca do maravilhoso conselheiro, Deus forte e poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O segundo e terceiro tópico resumem muito bem as outras fases da atuação da igreja, que é a adoração, a edificação e a obra social. E glória a Deus pelo comentarista trazer Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, com a interpretação correta, porque nós sabemos que no meio da igreja é interpretado que o culto racional é algo que se faz em um local específico, oferecendo para Deus um culto racional. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. O apóstolo Paulo está rogando à igreja que a igreja apresente a sua vida, como um sacrifício vivo, o culto racional. Então, essa vida, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, é a vida de alguém que desfruta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus e desfruta por quê? Porque anda na presença de Deus. Então ele vive como um culto ambulante. Tudo que faz glorifica ao Senhor. E no segundo versículo ele diz que nós não devemos nos adequar, nos tornar aceitáveis com as coisas deste mundo, mas transformarmos pela renovação da vossa mente. Então, quando eu entrego a minha vida como sacrifício ao Senhor e fortifico a minha mente através da palavra de Deus, de maneira alguma eu amarei este mundo, de maneira alguma eu me entregarei a este mundo, porque agora o meu prazer, pelo amor que tenho a Cristo, é glorificar ao Senhor através da minha vida. Então a igreja é uma comunidade de adoração pela prática da palavra e não apenas por se reunir e cantar música. Adoração é algo muito mais profundo do que apenas cantar música. Todo mundo canta uma música, mas só adora quem está submisso ao Senhor Deus. A igreja também é uma comunidade edificadora, no sentido metafórico de levantar um edifício. E o próprio Pedro nos chama de pedras vivas. E quando nós somos edificados? Quando nós edificamos a vida um do outro. Veja que interessante. Quando vos ajuntais, um tem salmo, um tem doutrina, um tem cântico espiritual. Faça tudo isso para a edificação. Um edifica o outro e agora estamos todos juntos, unidos e bem unidos. E essa união fortificada faz da igreja um templo para o Senhor forte e inabalável. No terceiro tópico, ele fala sobre a comunhão e a socialização. Também não podemos esquecer que essa edificação da igreja, porque somos interdependentes por meio dos dons, ela é manifestada pelos dons. E o corpo de Cristo cresce para o aumento do Senhor. Por isso, Paulo dá a dica que nós temos que edificar uns aos outros em 1 Tessalonicenses 5 e 11. Mas esta comunhão fala de participação e parceria, que foi o que a igreja primitiva fez, vendendo tudo que tinha e não tinham nada em comum. Cada um supria as necessidades uns dos outros. Não havia o olhar apenas para o seu ventre, mas o olhar para a necessidade do próximo. E essa unidade e fraternidade que o próprio Senhor Jesus Cristo sempre pregou, dizendo que a igreja seria um com ele e ele um com o Pai. Então, ter comunhão é ter a comunhão verdadeira no Espírito. Alguém que pratica a palavra com outras pessoas que praticam a palavra
essas estão em uma união verdadeira. Então, estar unido não é estar reunido apenas. É possível estarmos reunidos e não unidos em espírito. Cada um por si, tentando buscar uma bênção de Deus e Deus não aprovando isso. A verdadeira união é aquela que pratica a palavra, amando o próximo, buscando o bem comum. Por isso que a palavra koinonia, que é traduzido como comunhão, ela está relacionada a isso que é comum, tornar comum aquilo, tanto o entendimento e a sabedoria de Deus, como a parceria de dividir as necessidades, as tarefas e fazer tudo para a glória do Senhor Deus. Então, a religião verdadeira, segundo a palavra de Deus, é fugir da corrupção do mundo, que Paulo em Romanos 12, 1 e 2 mostra que não nos adequar com este mundo, e ajudar os órfãos e as viúvas. E ele cita órfãos e as viúvas não como uma palavra prescritiva, que nós devemos procurar as viúvas hoje e os órfãos, mas ajudar quem necessita. Então, aqueles que estavam na periferia, na marginalidade da sociedade, da vida social nesta época, eram esses. Então, hoje nós temos os viciados em drogas, os sem teto e etc, etc, etc. Então, todo aquele que tem uma necessidade. A igreja tem que juntar forças para ajudar, contribuir e partilhar. E Paulo lembra isso em Romanos capítulo 12 e versículo 13 também. Os pobres sempre estarão no meio do mundo e a igreja tem esse papel de estender e ajudar. Essa foi a lição desta semana sobre a missão da igreja, que é pregar o evangelho, adorar, edificar e manifestar a obra social e ajudar quem precisar. Não vai selecionar dizimistas ou apenas irmãos em Cristo. Ajudar quem necessitar. Então a igreja é um local onde se bate na porta e se tem ajuda, porque ali está Jesus Cristo, o amor de Cristo e pessoas que têm já o costume de partilhar com os outros e suprir a necessidade uns dos outros. Nós podemos aplicar essa lição na nossa vida de diversas maneiras. E a principal delas é cumprir o nosso papel como membro ou como pedra viva desse edifício que é a igreja do Senhor. Se cada um cumpre o seu papel, a igreja atual se transforma verdadeiramente na igreja que Cristo deseja que ela seja. A igreja praticante da palavra e não apenas ouvinte que esquece fácil dos ensinos de Cristo. Então a ordem é pregue, fazendo de todas as nações discípulos, ensinando eles a ser aluno de Cristo, discípulo de Cristo, para que ele faça mais discípulos e essa obra se multiplique até os confins da terra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a nossa próxima lição, em nome de Jesus, que terá por título lição 6, Igreja, Organismo e Organização. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.